Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando mais uma sessão de terapia, estamos começando mais uma jornada, sua terapia de choque semanal. É um prazer recebê-los aqui, né? E hoje falaremos de uma temática muito importante para todos os processos psicoterápicos. Olha aí, pessoal, já está chegando, sejam muito bem-vindos todos vocês, né? Começamos aí mais uma sessão. Eu vou fixar aqui o comentário, né, para quem estiver chegando saber do que se trata. Então vou escrever aqui a jornada, né, dois pontos, a sua terapia de choque semanal, publicar, e deixa eu fixar isso aqui, fixar o comentário. Beleza, boa noite para todo mundo, boa noite Patrícia, Cris Kay, Paulo Ricardo, Tati, Edilma, todo mundo que está chegando, já temos 19 pessoas aí, já dá para a gente começar a falar da temática de hoje, que é uma temática muito interessante, é uma temática extremamente sedutora. Hoje nós vamos falar de princípios, hoje nós vamos falar de valores e hoje nós vamos falar também de virtudes, princípios, valores e virtudes. Olha, é quase impossível você conduzir uma psicoterapia, uma orientação filosófica em grupo ou individual, uma filosofia clínica integral, e no decorrer do processo você não flertar, investigar, passar pela questão de princípios, valores e virtudes. Na filosofia clínica integral a gente vai chamar isso de axiologia. Axiologia nada mais é do que o estudo dos valores, né? E princípio, valor e virtude são termos, pessoal, que são utilizados como sinônimo no senso comum, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em alguma ocasião na vida, tipo, meu pai era um homem de princípios, ou meu pai era um homem de valores, ou meu pai era um homem virtuoso, né? Princípios, valores e virtudes são utilizados no senso comum como sinônimos, mas não são sinônimos, são coisas muito distintas, diga-se de passagem, né? E esse bate-papo que a gente vai ter aqui não vai dar para arranhar nem a casquinha da profundidade desse tema, que é um tema belíssimo, que é um tema que é importante para todos nós, é um tema que na grande maioria das vezes nós começamos a ficar um pouquinho mais curiosos quando a gente já começa a ver algumas ruguinhas, né, na nossa cara, no nosso rosto, porque quando somos jovens não pensamos muito nisso, né? Comecemos falando, por exemplo, de valores, né? O que é um valor, né? Um valor é um critério que vai facilitar a tomada de decisão. Às vezes, as pessoas têm consciência desse critério, às vezes não. O critério existe, mas ele ainda não foi trazido, né, para a consciência. Peguemos, por exemplo, o indivíduo camada 4. Né? Um indivíduo camada 4, um jovenzinho, né, não um adulto camada 4, né, mas um jovenzinho que está alocado aonde ele deveria estar, na camada 4, e o indivíduo camada 4 ele busca o quê? Ele busca amor, ele busca paparico, ele busca pessoas que podem ser correligionários dele em busca de prazer. É um indivíduo que busca incessantemente prazer, viver as coisas prazerosas da vida, né? Saciar as suas vísceras, né? Que estão clamando, desejantes, né, de felicidade, de algumas experiências que são experiências gostosas de serem vividas, e qualquer pessoa que porventura, né, se opuser a essa busca pelo prazer vai ter muito provavelmente um encontro nada amistoso com o camada 4, que vai se insurgir contra isso, que vai se sentir oprimido, né, que vai se sentir ressentido com a pessoa, porque afinal de contas, se ela não está comigo, então ela é contra mim, né? Se ela não está comigo, então ela não é minha amiga, né? Ela quer o meu mal, ela quer me prejudicar. Ora, uma pessoa ainda nesse patamar de imaturidade, né, é uma pessoa que não pensa, por exemplo, em critérios
que facilitariam a tomada de decisão por uma vida, né, mais plena, por uma vida mais exuberante, por uma vida mais próspera. Mas ainda assim existe um valor, que é o prazer, né? A busca pelo prazer, a busca pelo reconhecimento, né? A busca por saciar, né, as suas inclinações desejantes é que está regendo o indivíduo. Na medida que ele vai amadurecendo, ele pode começar a pensar mais profundamente sobre ética, né? O que é ética? É um ramo da filosofia que vai estudar a maneira como a gente decide viver a nossa própria existência, a maneira como a gente decide viver a nossa própria vida, a maneira como a gente decide conduzir, né, a nossa própria estadia aqui no planeta. Ora, existem 1 milhão de vidas possíveis. Vocês concordam comigo? Né? Eu poderia ter hoje vidas muito distintas dessa que eu escolhi e dessa que eu estou vivendo. Mas eu escolhi viver essa aqui. E se eu escolhi viver essa aqui, a escolha, pelo menos é uma pressuposição, foi a escolha da vida que para mim me pareceu mais valorosa de ser vivida, a vida mais correta de ser vivida. Logo, existiram alguns critérios que facilitaram a tomada de decisão. A esses critérios a gente chama de valores. Tem pessoas que têm isso muito claro, absolutamente claro. Quais são os valores que vão ser puxados do bolso na hora de dúvida, na hora de uma deliberação, na hora da tomada de uma decisão? Então a pessoa puxa e fala, bom, como eu valoro, como eu busco, como eu anseio encontrar isso, deixa eu ver. Qual dessas portas eu tenho mais chance de encontrar essas coisas que para mim são importantes? O que seriam valores, então? Nossa, a lista de valores é enorme, pessoal, é enorme, né? E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês que estão aqui na live agora, têm consciência plena de quais são os valores mais importantes que regem a sua vida hoje? Né? Se sim, coloca aí quais são. Tá? Eu não vou ficar lendo todos, é claro, né? Mas quem está participando vai ter uma noção do que está aparecendo aqui. É uma pena que os comentários não ficam gravados, né? Eu gravo a live, mas os comentários eles somem, infelizmente. Por isso que eu peço para depois vocês comentarem lá no Instagram. Né? Mas assim, respeito é valor? Respeito é valor. Aprendizagem contínua é valor? Sim. Cooperação é valor? Sim. Competição é valor? Sim. Paz é valor? Sim. Saúde é valor? Sim. Dinheiro é valor? Sim. Prazer é valor? Sim. Liberdade é valor? Sim. Família é valor? Sim. Honestidade é valor? Sim. Lealdade é valor? Sim. Fidelidade é valor? Sim. Segurança é valor? Sim. Nossa, quantos valores existem? A lista de valores é infinita. Agora, olha só que interessante, pessoal. Se a lista de valores é infinita, e se eu quiser viver pautado em todos os valores deixam de ter utilidade. Por quê? Porque quando eu tenho dúvida, eu vou puxar uma lista infinita de valores. Né? Infinita de valores. E isso vai absolutamente complicar minha vida. Né? Porque afinal de contas, eu não vou ter certeza de qual caminho seguir para encontrar toda essa quantidade de valores que hoje eu julgo serem importantes para mim. Então, os valores, eles são escorregadios, eles são circunstanciais, eles valem em alguma circunstância, em outras circunstâncias eles deixam de valer. Olha só, o Paulo acabou de colocar disciplina. Disciplina é um baita de um valor, ninguém nega. Ninguém nega. Né? E quando você entra no site do Exército Brasileiro, você vai ver que disciplina é um dos valores que rege, né, a vida dentro de um quartel. A vida dentro daquela circunstância. Então, se você está dormindo, né, numa cama de campanha, no quartel, você e teu amigo, 5 horas da manhã, toca a corneta, né? Bom, de cara 2 vidas se apresentam como plenamente possíveis de serem vividas. Levanta, escova o dente, coloca a roupa e forma às 5h30 no frio para começar as atividades do quartel, ou tira um cochilinho suplementar. Né?
mexe lá e fala, não, agora não, vou levantar às 6. A esmagadora maioria, a totalidade dos soldados levantam. Por quê? Porque eles são orientados por um valor. Eles são orientados, tá, por uma palavrinha, disciplina, que eles sabem que se não levarem a sério, eles vão ter muito problema. Né? Ah, Marcelo, mas disciplina é um valor que deveria valer em todo lugar. Não, não necessariamente. Numa casa de repouso para velhinhos, né, pelo menos para os velhinhos, a disciplina não é lá tão importante. Né? Porque se o velhinho quiser dormir um pouquinho mais de manhã, ele vai dormir. Por quê? Porque o valor supremo da casa de repouso é o repouso, que é muito valoroso para nós também. Né? Então olha só que interessante, né? Os valores, eles são contraditórios, os valores, eles se anulam muitas vezes, os valores, eles brigam entre si. Né? E grande parte das pessoas que me procuram para fazer psicoterapia, um processo de filosofia clínica integral, não tem consciência dos seus próprios valores, ou muitas vezes vem para a terapia para tentar resolver um choque de valores, porque muitas vezes dois valores extremamente importantes para você não podem ser vividos no mesmo momento e na mesma circunstância, porque eles são complexos, porque eles se anulam. Doutor Marcelo, não entendi. Me dá um exemplo. Né? Tem vários exemplos para dar, mas um que eu dou recorrentemente e que eu acho que ele é muito elucidativo porque ele flerta com valores que nós compartilhamos. Por exemplo, o valor liberdade. Todo mundo quer ser livre. Né? Só um indivíduo muito tantã da cabeça, né, vai chegar para nós e falar, nossa, eu não vejo a hora de ser escravo, gente, caramba, eu não vejo a hora, né, de alguém colocar uma corrente no meu pescoço, uma bola de ferro no meu pé. Né? Não, a maioria de nós quer exercer a liberdade, quer exercer o livre-arbítrio. Né? Liberdade é um baita de um valor. E, ao mesmo tempo, todos nós buscamos algum tipo de segurança. A segurança também é importantíssimo. Mas olha só, na esmagadora maioria das vezes, pessoal, quanto mais liberdade o indivíduo tiver, mais liberdade, menos segurança ele tem. Né? Dê plena liberdade para seu filho. Né? Meu filho agora, muitos de vocês sabem, né? Ele está em Portugal. Com 17 aninhos, ele foi para Portugal, né? Bancou sua própria viagem e está surfando ondas poderosíssimas, ondas gélidas, né? Tá meio que sozinho num hostel, sendo, né, olhado um pouquinho de longe por um casal de amigos meus. Eu dei essa liberdade para o meu filho. Né? Mas na medida que ele vai sozinho para um outro país, ele está menos seguro do que se estivesse aqui. Ou seja, o valor que valeu mais, no caso da escolha de libero ou não meu filho para viajar sozinho, foi a liberdade. Né? E eu abdiquei um pouquinho da segurança dele. Né? Eu poderia ter escolhido a segurança. Não, filho, ainda é cedo, você vai ficar aqui, você não está preparado. Né? Daí, em nome da segurança, perdemos a liberdade. Né? Pense bem, hoje eu sou um consultor, hoje eu trabalho para empresas que me contratam. Né? Hoje eu sou um psicoterapeuta, um filósofo clínico. Eu atendo pacientes, eu atendo partilhantes que entram em contato comigo. Né? Ora, eu não tenho chefe, eu sou meu próprio chefe. Né? E na medida que eu sou o meu próprio chefe, eu tenho muita liberdade, eu tenho liberdade deliberativa, eu organizo a minha agenda, eu organizo a minha rotina, eu roteirizo o meu dia. E é muito bacana, amanhã se eu quiser surfar, eu posso mudar a minha agenda e eu vou surfar. Agora, comparado com um indivíduo que prestou um concurso público para a BIM, por exemplo, ou para a magistratura, eu tenho menos segurança. Por quê? Porque se acontece uma crise, eu não tenho certeza de que eu terei 40, 50 pacientes, que eu terei empresas me contratando para trabalhar com comportamento humano. E daí, num determinado momento que eu começo a perceber que eu estou sem segurança financeira, que eu estou sem segurança no meu meio profissional, eu posso rever tudo e buscar essa segurança. Mas na medida que eu vou buscar essa segurança, o que pode acontecer comigo? Eu abdico
tá, da minha liberdade, ou pelo menos de parte da minha liberdade. Grande parte dos nossos dilemas existenciais, sabe, pessoal, vem desses embates que a gente tem, né, com relação aos valores, porque não dá pra gente viver uma vida satisfazendo todas as necessidades valorativas que todos nós temos. Nós precisamos abdicar de algumas coisas, fazer escolhas, né, em determinados aspectos. E com isso, na medida que a gente vai fazendo escolhas, nós vamos concedendo para nós mesmos um senso de identidade. Porque nós vamos absorvendo aquilo que verdadeiramente é mais importante para nós, e nós vamos, muitas vezes, com dor no coração, deixando de lado outras coisas que são importantes, mas que assim, no sopesar, você fala, eu prefiro A B, né? Ou eu prefiro B a C. Né? E você vai criando o teu senso identitário. Na medida que você vai criando o teu senso identitário, você vai se transformando numa pessoa verdadeiramente mais madura, uma pessoa que fez escolhas na vida, né? E que soube, né, graças à sua maturidade, que não dá pra gente ter tudo na vida. Né? Uma outra característica dos valores é que assim, todo valor em demasia, como é difícil escolher sem se despersonalizar. Pois é. Pois é. Bem-vinda, né, à crueza do mundo, à crueza da ética, à crueza do existir. Mas o que eu estava falando é que muitas vezes, quando você valora demais um determinado valor, ele pode se transformar num vício, ele pode se transformar em algo que não é muito bom para nós. Né? Liberdade demais, muita liberdade, muita liberdade, muita liberdade, pode acarretar numa vida de libertinagem, né? Pode acarretar numa vida tão louca, tão louca, tão louca e tão livre que você acaba passando por cima, né, da escolha das outras pessoas. Porque afinal de contas, a ética é você decidir viver a tua vida com base numa escolha minimamente respeitosa para que a gente possa conviver. Escolher a própria vida com vistas a conviver melhor. Né? E nesse sentido, muitas vezes a gente tem que abdicar de alguns prazeres, a gente tem que abdicar de algumas coisas que poderiam até ser boas e agradáveis para nós, mas você sabe que no seio da sociedade, no tecido da realidade, isso pode causar alguns tipos de problemas. Né? Da mesma maneira que liberdade em demasia pode gerar libertinagem, segurança em demasia pode gerar fraqueza, pode gerar medo. Né? Porque um filho criado numa extrema segurança é um filho que não se coloca à prova. Né? Ora, por que o Noah está lá na Europa agora? Eu quero que meu filho se coloque à prova. Né? A viagem ela foi pensada, a viagem foi hipotetizada, todos os cuidados foram tomados, e assim, é difícil para um jovem de 17 anos, né, entrar no avião sozinho pela primeira vez, né, chegar no hostel sozinho, chegar numa praia, numa cidade, num país, né, que ele não conhece ninguém. Isso é um baita de um aprendizado. Um baita de um aprendizado que veio na abdicação de alguma parcela da segurança. A segurança em demasia privaria o meu filho de viver essa experiência e adiaria o processo maturacional dele. Nesse sentido, segurança em excesso pode produzir medo, pode produzir indivíduos fracos. Liberdade em excesso pode produzir libertinagem. Respeito em excesso pode produzir o oposto, que é a falta de respeito. Porque quando você respeita tudo e todos, você não está respeitando ninguém. Porque você não pode respeitar as ideias do Lula e ao mesmo tempo respeitar as ideias do Bolsonaro, porque são opostas. Você pode respeitar o direito das pessoas de terem ideias opostas, mas você não pode respeitar todas as ideias. Porque a partir do momento que você respeita todas as ideias, você simplesmente não respeita nenhuma. Você acaba não tendo opinião, você acaba, né, sendo um isentão, né, que transita pela sociedade sem tomar nenhum tipo de posicionamento. Então, respeito em excesso pode gerar exatamente a falta de respeito. Né? Então, arbitrar e decidir sobre os próprios valores é algo que é absolutamente importante para tentar apaziguar dores existenciais, problemas existenciais, dúvidas de conduta, como agir. Ora, se você está com dúvidas de conduta, não sabe se age desse jeito ou de um outro jeito,
tenha certeza que desse jeito a ação é regida por um determinado valor e do outro jeito a ação é regida por um outro valor. E muitas vezes você procura um psicoterapeuta exatamente para tentar ajudar você, né, a decidir o que você vai perder. Agora, deixemos um pouco de lado a questão dos valores, e os valores mudam, como eu falei para vocês. Uma casa de repouso tem como valor principal repouso, e o exército tem como valor principal a disciplina, e um não é melhor do que o outro, mas um precisa ser adequado a uma determinada circunstância para que a gente haja com prudência. Se o estudo dos valores é absolutamente imprescindível para o amadurecimento e para uma vida bacana e digna, o estudo dos princípios também. E princípio não é valor. Princípio não é valor. O que é um princípio? Ora, como o próprio nome diz, tá? É a base, é o início, é o alicerce, é o primeiro passo, é a saída, né? É aquilo que, se não existir, nada além pode ser construído. O princípio de um grande edifício, né, são as fundações. O princípio de uma grande ciência, como a física, por exemplo, né, a física newtoniana, a física quântica, né, foram erigidas em cima de um princípio que é: toda ação pressupõe uma reação. Ora, toda matéria é regida por esse princípio. Matéria gerando efeito em matéria. Né? Isso é o princípio dos objetos físicos. Ora, se você assume que para toda ação existe uma reação, agora a gente vai calcular a força da ação e a força da resistência da reação e a gente vai construir todo o edifício da física. Né? O princípio do surf. Dr. Marcelo, você ainda surfa? Surfo. Dr. Marcelo, você me ensinaria a surfar? Sim. Você sabe nadar? Não sei. Então aprenda a nadar primeiro, depois me procure, porque o princípio do surf é a natação. Se você não sabe nadar, nem comece a surfar. Tenha como princípio que todo surfista deve saber sair de um mar nadando caso perca a prancha. Esse é o início, é a base, é o alicerce, é o começo de tudo. Então a gente tem princípio para história, para educação física, para medicina, para literatura, para engenharia, a gente tem princípios religiosos, a gente tem princípios, por exemplo, para a família. Ora, quais são os dois princípios da família? Pensemos numa família que busca a harmonia, de uma família que busca a boa convivência, numa família que busca o amor. Bom, os dois princípios basilares da família são a unidade e o diálogo. A unidade, sim. Uma família sem unidade não é uma família, né? É um grupo de pessoas vivendo no mesmo teto, cada uma pautada em determinados princípios, cada uma pautada em valores completamente distintos. Quando eu falo que a família precisa de uma unidade, ela precisa ser, entre outras coisas, regida pelos mesmos valores. O pai não pode ter um grupo de valores, a mãe ter outro grupo de valores e, pautado nesses grupos de valores que são muitas vezes contraditórios, tentar educar um filho. A gente vai educar, né, seres confusos, a gente vai educar seres frágeis, inseguros, absolutamente inseguros. Então, princípio basilar da família, busca da unidade. Se não existe unidade, todo o edifício familiar pode ruir. E como é que a gente constrói unidade? Por intermédio do diálogo. Isso é fácil? Não, não é fácil, é super difícil. Você tem uma unidade perfeita na tua família? Não, eu não tenho uma unidade perfeita na minha família, né? Mas eu tenho uma unidade infinitamente maior do que a maioria das famílias tem por aí. Uma unidade perfeita pressuporia que eu e minha esposa fôssemos um só espírito. E nós somos dois espíritos tentando se fundir, né? Lutando. Então a busca da unidade é uma constante, né? A busca da unidade numa família pressupõe o seguinte, né? Natália está fazendo uma outra faculdade, né? Natália jamais trancaria a faculdade sem falar comigo. Jamais, né? Ainda que ela possa decidir, ela ia falar: estou pensando em trancar a faculdade. O que você acha? Né? Ora, nós somos um casal, nós estamos buscando uma unidade. Né? A formatura dela, para mim, é importante. Nós temos planos
que são planos conjuntos. Nós trabalhamos juntos, nós educamos o nosso filho em conjunto, nós buscamos uma unidade. O que ela supostamente aprende na faculdade pode ser útil nos negócios, na educação, né? Então, assim, a tomada de decisão, ela tem que ser em unidade com o marido. Eu não posso chegar hoje para a Natália e falar, troquei de carro, né? O carro é nosso, né? Eu não posso chegar para ela e falar, mudei de ideia, viu? Nosso filho não vai mais de Portugal para a Indonésia, nosso filho vai de Portugal para Nova Zelândia, tá? Já troquei a passagem. Meu, cadê a unidade? O que é isso? Que loucura!